Eu me chamo professora Eugênia e vou apresentar para vocês essa aula sobre o uso do Kaizen na engenharia da produção. Para iniciar nossa conversa, trago essa imagem icônica do Mar Revolto do Japão. Ele representa muito mais do que uma paisagem, simboliza o mundo em que vivemos, dinâmico, instável e em constante transformação. Assim como as ondas que não cessam, os desafios nas organizações são contínuos. Mudanças no mercado, pressão por qualidade, busca por eficiência. Tudo se move o tempo todo. E é nesse cenário que o Kaizen se torna essencial. Ele é uma filosofia de melhoria contínua que nos convida a enfrentar o caos com método, buscar evolução constante com pequenos passos e envolver todos na construção de processos melhores. Nessa aula, vamos entender como essa prática milenar, nascida no Japão, pode transformar a forma como produzimos, inovamos e crescemos, mesmo quando o mar está agitado. Então, o que significa Kaizen? Kai significa mudança e Zen significa boa. Assim, a palavra significa mudança boa de alguém ou de algo. É a busca por fazer pequenas boas mudanças ao longo do tempo que conduzem para um resultado final melhor. Para entender a profundidade do Kaizen, é essencial reconhecer suas raízes culturais. No Japão, valores como disciplina, autossacrifício, humildade e dedicação já faziam parte do cotidiano. A filosofia de melhoria contínua, portanto, não surgiu do acaso. Ela reflete uma forma de viver do Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação americana, especialistas em qualidade dos Estados Unidos como Demi e Juran encontraram terreno fértil para suas ideias ao interagirem com engenheiros e gestores japoneses. Essa troca cultural deu origem a novas ferramentas e métodos de gestão da qualidade, entre eles o próprio Kaizen. Assim, a união entre a filosofia de vida japonesa e as teorias ocidentais da qualidade produziu uma abordagem poderosa, centrada em pequenas melhorias constantes, com grandes impactos nos resultados organizacionais. Os princípios fundamentais do Kaizen são melhoria contínua e incremental. Em vez de esperar por grandes mudanças, o Kaizen promove pequenas melhorias feitas diariamente, que, acumuladas ao longo do tempo, geram resultados significativos. Segundo princípio, é a participação de todos os níveis da organização. A melhoria não é responsabilidade apenas da liderança, da engenharia ou do departamento da qualidade. Cada colaborador, independentemente de seu cargo, é incentivado a observar, sugerir e implementar melhorias. Por fim, o Kaizen propõe um enfoque no processo e não em culpados. Quando há um problema, o objetivo não é encontrar quem errou, mas entender o porquê o erro ocorreu e como o processo pode ser aprimorado para evitar reincidências. Essa abordagem fortalece o aprendizado organizacional e cria um ambiente mais colaborativo e produtivo. Com relação ao primeiro fundamento, essa imagem ilustra de forma simples, mas poderosa, a essência do Kaizen. Pequenas mudanças feitas de forma consistente ao longo do tempo geram grandes resultados. Veja só, se você não fizer absolutamente nada para melhorar o ano inteiro, o resultado permanece o mesmo. Seria como 1 elevado a 365 dias, que continuaria sendo 1. Agora, se você fizer um pequeno esforço a mais todos os dias, como 1,01 elevado a 365, o resultado é 37,78. Isso mostra como um ganho de apenas 1% ao dia pode se multiplicar de maneira exponencial ao longo do tempo. Por outro lado, se você fizer um pouco menos do que o ideal a cada dia, como 0,99 elevado a 365, o resultado despenca para 0,03, ou seja, uma queda lenta e constante pode gerar grandes prejuízos a longo prazo. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você decide melhorar sua leitura. Se ler um livro por semana, ao final de um ano terá lido 52 livros.
um conhecimento acumulado gigantesco, com apenas um hábito consistente. Ou ainda, se você fizer uma caminhada de 30 minutos por dia, mesmo que leve ao longo de 365 dias, você terá caminhado mais do que 180 horas. Isso equivale a 7 dias inteiros andando sem parar. Esse é o poder da melhoria contínua. Não se trata de grandes revoluções, mas pequenos compromissos diários com pequenos avanços. Isso vale tanto para as empresas quanto para a nossa vida pessoal. Com relação ao segundo princípio do Kaizen, esse diagrama representa a evolução dos conceitos da qualidade ao longo do tempo. Na base, temos a inspeção, voltada apenas para identificar defeitos no produto. Em seguida, o controle estatístico da qualidade, ou SEC, que introduz ferramentas estatísticas de análise para monitorar o processo produtivo. Na sequência, temos a garantia da qualidade, que amplia o olhar para o todo do sistema produtivo e busca prevenir falhas e garantir conformidade. E no topo dessa evolução está a qualidade total. A qualidade total não é responsabilidade de apenas um setor ou uma pessoa, mas de todos, do chão da fábrica à alta direção. É esse justamente um dos princípios fundamentais do Kaizen, o envolvimento de todos os níveis da organização. Tanto na qualidade total quanto no Kaizen, acredita-se que a excelência só é alcançada quando cada pessoa participa ativamente da melhoria dos processos, da cultura e dos resultados da organização. Com relação ao terceiro princípio fundamental do Kaizen, o enfoque nos processos, esse diagrama representa um modelo de processo. Aqui vemos que um processo começa com as entradas, como fornecedores, materiais e informações. E ao longo do tempo gera saídas, que são produtos ou serviços entregues aos clientes. Isso significa que, quando um erro acontece, o foco não deve ser encontrar o culpado, mas sim entender o que no processo permitiu para que o erro ocorresse. Essa abordagem evita a cultura do medo e incentiva o aprendizado organizacional. Em vez de punir, busca-se melhorar, ajustando etapas, reformulando fluxos e padronizando boas práticas. Assim, a organização evolui continuamente e aprende com os próprios erros e evita que eles se repitam. Depois de compreendermos a visão sistêmica de processos que o Kaizen propõe, é importante refletirmos sobre a mudança cultural que essa abordagem pode gerar dentro das organizações. Um exemplo clássico ajuda a ilustrar isso. Imagine uma linha de montagem onde constantemente um parafuso é mal apertado, causando defeitos nos produtos finais. No ambiente tradicional, a primeira reação seria culpar o operador. Talvez ele receba uma advertência ou seja treinado novamente. E tudo segue como antes, mas o problema volta. Na mentalidade Kaizen, o foco muda. Em vez de buscar um culpado, busca-se entender o processo. A equipe questiona: a ferramenta está calibrada e adequada? A instrução do trabalho está clara e acessível? O operador recebeu o treinamento necessário? A atividade é confortável e segura? Esse olhar para o sistema e não para a pessoa muda completamente a cultura do local de trabalho. A causa do erro é eliminada na raiz e, ao mesmo tempo, se promove um ambiente de aprendizado, confiança e melhoria contínua. Essa transformação cultural é um dos maiores legados do Kaizen, trazer todos para o centro da solução e fortalecer o comprometimento coletivo com a qualidade. Essa imagem mostra de forma clara a diferença entre duas abordagens organizacionais: o enfoque nas funções e o enfoque nos processos. O enfoque nas funções é o problema visto como sendo dos empregados. Cada um cuida só do seu próprio serviço e acredita que entende sua parte. Quando há falhas, mede-se o desempenho individual, muda-se a pessoa e o controle recai sobre o empregado. Já o enfoque nos processos, o olhar é mais sistêmico. O problema não está nas pessoas, mas nos processos, que não foram bem ajustados. O foco passa a ser em ajudar as coisas a acontecerem, promovendo colaboração e integração. As perguntas mudam. Em vez de "eu entendo meu serviço"
passa a se refletir como meu trabalho se encaixa no todo. O desempenho, então, é medido a partir do processo e não apenas da pessoa. As mudanças ocorrem no fluxo, no método e na padronização. O papel da liderança deixa de ser o de controlar e passa a ser o de formador, treinar pessoas para melhorar os seus processos. Essa mudança de perspectiva que está no coração do Kaizen é o que torna possível uma cultura de melhoria contínua, aprendizado organizacional e evolução sustentável. Nesse contexto, é importante diferenciar o Kaizen da inovação. O Kaizen representa a melhoria contínua, baseada em pequenas mudanças incrementais, realizada de forma sistemática e coletiva. Ele foca em ajustar o que já existe, com baixo investimento e alto envolvimento das pessoas na linha de frente. É como afinar um instrumento todos os dias para que ele toque melhor, sem parar de tocar. Já a inovação envolve transformações maiores e muitas vezes até disruptivas. Ela exige investimento, planejamento e pode até suspender as operações para implementar uma nova tecnologia ou um novo modelo de negócios. É como trocar o instrumento completamente por um diferente, algo que muda a lógica do que vinha sendo feito. Ambas são importantes e fundamentais para a engenharia de produção. O Kaizen garante estabilidade e excelência operacional, enquanto a inovação impulsiona saltos estratégicos e posicionamento competitivo. O importante é saber quando aplicar cada uma delas e, mais ainda, como fazer com que elas coexistam de forma inteligente dentro de uma organização. Em geral, para poder aplicar a metodologia Kaizen, é necessário executar 5 etapas. Para essa abordagem mais estruturada, promover melhorias contínuas nos seus processos. A primeira é a definição do problema. Nessa etapa podem ser usadas várias ferramentas para poder conhecer sobre o ambiente e realmente conhecer sobre o problema. Em seguida, temos a medição, onde coletamos dados concretos para poder compreender a real dimensão da situação. Posteriormente, vem a análise, que permite buscar as causas e não apenas os seus sintomas. Depois passamos para a melhoria, que são propostas ações para serem implementadas, ações corretivas. E por fim, o controle, que garante que os ganhos obtidos sejam mantidos ao longo do tempo. Para realizar a metodologia Kaizen, existe um arcabouço ferramental muito grande. Algumas ferramentas associadas contribuem significativamente para a aplicação estruturada da melhoria contínua em seus processos organizacionais. Entre essas ferramentas, podemos citar o Ishikawa, o 5S, o ciclo PDCA, o relatório A3, o CCQ, que são os círculos de controle da qualidade, e entre várias outras ferramentas da qualidade que podem auxiliar no processo dessas etapas de realização do Kaizen. Depois de apresentar algumas ferramentas associadas ao Kaizen, é importante entender como ele se encaixa nos chamados ambientes Lean, ou seja, os ambientes enxutos. O Lean busca eliminar tudo aquilo que não agrega valor ao cliente, os chamados desperdícios. E o Kaizen entra como estratégia contínua de aperfeiçoamento, focando justamente na redução sistêmica desses desperdícios. O Kaizen pode ser aplicado em conjunto com práticas como Just in Time, o TPM, que é a manutenção produtiva total, e os sistemas de produção puxada, que são aqueles que respondem à demanda em tempo real. Além disso, o Kaizen também fortalece o conceito zero defeito, promovendo ações imediatas para corrigir falhas e prevenir reincidências. Ou seja, em ambientes leans, o Kaizen funciona como um motor constante de melhoria, envolvendo todos os níveis da organização, com foco em processos mais simples, eficientes e de maior valor para o cliente. É importante ressaltar que, após a implementação de uma melhoria por meio da metodologia Kaizen, é fundamental garantir que os resultados obtidos sejam mantidos ao longo do tempo. Para isso, devemos adotar práticas de monitoramento e sustentação. O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho,
que mostram se o processo está se mantendo dentro dos padrões esperados. Já a sustentação exige o envolvimento das equipes e pode incluir com ações como padronização de novos procedimentos, treinamentos periódicos e até mesmo revisões contínuas de processos. Dessa forma, evitamos a chamada melhoria passageira, garantindo que os ganhos sejam efetivos e duradouros dentro do sistema produtivo. A partir desse slide, irei apresentar alguns estudos de casos que utilizaram o Kaizen como ferramenta. Nesse primeiro caso clássico, uma empresa farmacêutica com cerca de 400 colaboradores enfrentava sérios problemas operacionais. Prazos de entrega superiores a 35 dias, estoques elevados com mais de 5 milhões de euros em materiais parados, baixo nível de serviço aos principais clientes. Para reverter esse cenário, a empresa adotou práticas de Kaizen, como monitoramento diário, Gemba Walks, que é a prática de gestão Lean, em que os líderes e gestores vão até o local real onde o trabalho acontece, chamado de Gemba, para observar o processo, conversar com os colaboradores, identificar oportunidades de melhoria. Redução de setup com o SMED, Single Minute Exchange of D, e workshops com foco em produtividade e serviço. Um destaque foi a implementação do Kaizen diário em todas as equipes, alcançando 97% de sucesso nas auditorias finais. O resultado foi uma operação mais enxuta, ágil e orientada à melhoria contínua, com impacto direto na eficiência e na satisfação dos seus clientes. O segundo estudo de caso foi realizado em uma indústria do setor aeronáutico, com o apoio da Universidade de Taubaté. A metodologia Kaizen foi aplicada para aumentar a produtividade na criação de programas de usinagem para máquinas CNC, ou seja, máquinas de controle numérico por computador, que realizam corte e operações precisas com base em instruções programadas. O processo, que antes era lento e despadronizado, passou por uma transformação, utilizando os princípios do pensamento enxuto e os formatos do eventos Kaizen. A equipe envolvida era multifuncional e composta por engenheiros, técnicos e líderes de processo. A principal ferramenta utilizada foi o relatório A3, que permitiu documentar cada etapa do processo de melhoria e facilitar a comunicação entre os envolvidos. Os resultados foram bastante expressivos. O tempo médio de conclusão dos programas de usinagem caiu em 59%. O tempo de execução efetiva por trabalhador foi reduzido em cerca de 18%. Além disso, houve uma queda de mais 60% na variabilidade dos prazos. Essas melhorias foram possíveis graças à reorganização do fluxo de trabalho, o uso de fluxo contínuo, a eliminação de desperdícios e o envolvimento ativo de toda a equipe. O evento Kaizen também trouxe benefícios intangíveis, como o fortalecimento do trabalho em equipe, o desenvolvimento da cultura de melhoria contínua. E, assim, esse é um excelente exemplo de como o Kaizen pode ser aplicado de forma prática à estratégia para aumentar a eficiência e a competitividade em setores que são altamente tecnológicos, como o setor aeronáutico. Os próximos estudos são provenientes da minha experiência profissional com o uso do Kaizen. Durante o meu período de trabalho em uma construtora em Brasília, atuei na melhoria e aperfeiçoamento de um formulário de inspeção baseado no 5S, que é uma das ferramentas fundamentais na metodologia Kaizen. Esse formulário já era utilizado pela empresa como parte desse sistema de melhoria contínua aplicado a obras. Mensalmente, a equipe auditora visitava cada obra para aplicar essa avaliação. O formulário era utilizado para verificar se os padrões de qualidade estavam sendo cumpridos em diversas frentes de trabalho, sempre com base nos critérios dos 5 sensos. Os 5 sensos são disciplina, organização, utilização, limpeza e segurança. Eles também são provenientes da união da cultura japonesa com a teoria da qualidade. Quando eram identificadas não conformidades, a equipe traçava ações corretivas específicas, sempre buscando a cooperação dos trabalhadores da equipe de obra, para identificar soluções viáveis, especialmente para aqueles pontos críticos. O formulário era dividido em áreas de gestão. Nessa imagem apresentada,
vemos a área de gerenciamento de empreendimento e os temas são planejamento, controle de execução de qualidade, terceiros empreiteiros, comunicação, atendimento a clientes e visitantes e gestão de projetos. Cada tema continha itens de verificação bem definidos, como o cumprimento do cronograma, por exemplo, a calibração de equipamentos, o preenchimento das fichas de verificação de serviço. Esses itens eram ligados a um dos centros dos 5S, como, por exemplo, disciplina ou utilização. O formulário vinha acompanhado de um documento explicativo, que detalhava claramente como cada item deveria ser interpretado e avaliado. Outras áreas, como gestão de canteiros, seguiam o mesmo padrão de estrutura e de análise. A aplicação consistente dessa ferramenta gerou melhorias concretas nas obras. Do empreendimento, a inspeção mensal, baseada no 5S, também avaliava aspectos fundamentais da gestão do canteiro de obras e da organização de materiais e dos equipamentos. Eram verificados itens como controle de acesso à obra, organização das circulações internas, limpeza de ambientes e o uso adequado dos EPIs, equipamentos de segurança. Também se analisavam se os trabalhadores recebiam treinamentos de segurança, se eram realizados diálogos diários de segurança com frequência. E na área de materiais, destacava-se a organização dos almoxarifados, com o controle de desperdício de insumos e a padronização de processos de armazenagem. Essas avaliações permitiram melhorar a segurança, produtividade e padronização das obras, sempre com base nos 5 S's, os 5 sensos, e no princípio Kaizen, de melhoria contínua. Como resultado contínuo da inspeção da qualidade baseada no 5S, foi possível observar melhorias significativas em diversas áreas da empresa. No gerenciamento do empreendimento, houve maior controle da programação semanal, da execução de serviços e controle de materiais como aço e concreto, que são materiais caros. No canteiro de obras, aspectos como tapumes, área de circulação e organização geral também foram aprimorados. Na área de segurança do trabalho, ocorreu a redução de acidentes e uma melhor gestão da documentação trabalhista de empreiteiros. As obras passaram a realizar com regularidade os diálogos de segurança diários ou semanais e treinamentos obrigatórios, fortalecendo a cultura preventiva. Na gestão de material, houve redução de desperdício e um melhor controle e armazenamento, recebimento e segmentação dos insumos, o que contribuiu diretamente para a economia de recursos. Além disso, ações voltadas para o meio ambiente e para o ambiente de trabalho trouxeram impactos positivos, melhores condições para os colaboradores, maior satisfação com o ambiente profissional, refletindo também na qualidade final dos serviços entregues. O quarto estudo de caso foi realizado em uma construtora de médio porte localizada em Pernambuco e certificada na ISO 9001. O foco da análise foi o procedimento de compras, que na época apresentava diversos problemas operacionais. O processo era despadronizado e ineficiente, o que gerava consequências significativas para a operação. Entre os principais impactos estavam as compras realizadas de forma urgente e sem planejamento, o que dificultava a negociação com os fornecedores e aumentava os custos. Também era recorrente o desperdício de materiais, causado por pedidos excessivos ou mal coordenados, e havia também falta de controle sobre os fornecedores, muitas vezes adquirindo materiais dos mesmos, mesmo após entregas insatisfatórias. O almoxarifado operava sobrecarregado, com pouca integração com o setor de suprimentos e sem registros padronizados de entrada e saída dos materiais. Esse cenário evidenciou a necessidade de rever completamente o procedimento de aquisições, buscando implementar práticas aliadas à filosofia Kaizen. Para enfrentar esses problemas identificados, foi realizada uma revisão completa no procedimento de compras, com base nos princípios da ISO 9001 e da melhoria contínua proposta pelo Kaizen. A primeira ação foi a padronização do procedimento de aquisições, garantindo que todas as compras seguissem os mesmos critérios e fluxos, independentemente da obra ou do responsável.
Houve também a definição clara das responsabilidades entre os setores envolvidos: obras, suprimentos, diretoria técnica e almoxarifado. Cada parte passou a ter um papel bem definido, o que evitou falhas de comunicação e duplicidade de tarefas. Para reforçar essa estrutura, foi criado um fluxograma de processo de compras, que visualizava cada etapa e facilitava o entendimento e treinamento das equipes. Eu irei disponibilizar esse material para vocês, a monografia para vocês olharem. Além disso, os profissionais receberam capacitação para o uso dos sistemas de gestão da empresa, o gestor. A partir disso, todas as aquisições passaram a ser feitas exclusivamente via o sistema, o que garantiu a rastreabilidade, controle e integração entre os setores. Outro avanço importante foi a institucionalização da avaliação formal de fornecedores, realizada compra a compra, com critérios de qualidade, pontualidade e atendimento. E, por fim, os almoxarifes passaram a ter autonomia para recusar materiais fora do padrão, com respaldo do sistema e da gerência, o que fortaleceu o controle da qualidade desde a entrada de insumos na obra. Com a revisão do procedimento de compras e a implementação das melhorias, a construtora alcançou resultados expressivos e alinhados aos princípios do Kaizen. Um dos primeiros efeitos percebidos foi a redução significativa de compras emergenciais, que passaram a ser substituídas por aquisições planejadas e estruturadas. Houve também um maior controle sobre estoques e a redução dos desperdícios de materiais, já que os pedidos passaram a refletir a real necessidade das obras, com base em dados e planejamentos. As avaliações de fornecedores tornaram-se efetivas, gerando um histórico confiável de desempenho, permitindo decisões mais seguras nas próximas cotações. O novo procedimento também favoreceu a integração entre as áreas compras, obras, almoxarifado e diretoria, promovendo mais comunicação, transparência e agilidade no processo. Outro ponto relevante foi o engajamento das equipes, que passaram a entender melhor seu papel no processo e se sentiram parte da solução. Isso, inclusive, incentivou outros setores da empresa a revisarem seus próprios procedimentos, criando um efeito multiplicador da melhoria. Por fim, todo esse movimento contribuiu para o fortalecimento do sistema de gestão da qualidade, aliando ainda mais a empresa aos requisitos da ISO 9001 e à cultura de melhoria contínua. Para consolidar os aprendizados dessa aula, você irá realizar uma atividade prática com base na metodologia Kaizen, voltada para a compreensão e a aplicação de suas ferramentas no contexto da melhoria contínua de processos produtivos. Você deverá selecionar um problema real observado em um sistema produtivo. Esse problema pode estar relacionado com atraso, retrabalho, desperdício, falha de comunicação ou outros desafios comuns enfrentados por equipe em processos operacionais. Depois de escolher o tema, será aplicado uma ferramenta do Kaizen para propor melhorias. Você pode escolher entre qualquer uma das ferramentas apresentadas ou mesmo até outras ferramentas. No seu texto, você deve descrever de forma clara qual foi o problema, qual ferramenta, quais foram as possíveis causas e, principalmente, quais foram as ações de melhoria que poderiam ser implementadas. O objetivo aqui é que você vivencie o pensamento Kaizen na prática, usando ferramentas simples para gerar soluções estruturadas e realistas para situações reais. Como segunda opção, você pode realizar uma pesquisa e localizar um artigo ou uma matéria jornalística que descreva detalhadamente a aplicação do Kaizen ou de alguma de suas ferramentas em uma organização real. A partir da leitura do material escolhido, sua tarefa será identificar qual o problema enfrentado pela empresa, qual ferramenta foi utilizada, como ela foi aplicada no contexto analisado e descrever também os resultados obtidos, como, por exemplo, redução de desperdício, aumento de produtividade, entre outros. O objetivo dessa proposta é que você compreenda, com base em um caso real e documentado, como o Kaizen pode impactar diretamente o resultado e a cultura de uma organização, especialmente no contexto da engenharia de produção. Essa atividade estimula a leitura crítica, a conexão com a prática e a valorização de boas fontes de informação aplicadas à realidade profissional. Bom trabalho, boa tarefa e obrigada!